Hoje, no Universo Viajeiro, o que você está prestes a ouvir parece impossível, mas é real. Existe um lugar onde a morte não encerra um casamento, apenas o transforma em outro vínculo familiar. E onde tradições milenares ainda ditam o destino de mulheres inteiras. Hoje, no Universo Viajeiro, eu te convido para uma viagem diferente. Então já se inscreve, deixa o like e vem explorar o mundo comigo. A Somália não começa nas notícias, nem nos conflitos que o mundo insiste em repetir. Ela começa no mapa, desenhando um formato curioso, quase provocador, conhecido como o Chifre da África. Um território que se projeta em direção ao Oceano Índico, como se quisesse tocar o mundo árabe, a Ásia e, ao mesmo tempo, permanecer fiel à África ancestral. Pouca gente sabe que, muito antes das guerras modernas, a Somália já era um dos pontos comerciais mais estratégicos do planeta. Mercadores árabes, persas e indianos cruzavam essas terras levando ouro, incenso, especiarias e histórias. Aqui, o mundo se encontrava, quando o mundo ainda não tinha nome. Mas para entender a vida real na Somália, é preciso sair das cidades e caminhar pelo deserto. Um deserto que não é vazio, ele respira, ele observa, ele molda. As planícies áridas se estendem até onde os olhos alcançam, cortadas por trilhas invisíveis que apenas os nômades sabem decifrar. Homens, mulheres e crianças seguem com seus camelos e cabras, guiados não por mapas, mas pela memória coletiva. Cada família sabe onde a chuva costuma cair, onde o pasto renasce, onde a vida insiste em continuar. Aqui, o tempo não corre, ele espera. Nesse cenário duro, a sobrevivência nunca foi individual. A Somália sempre foi uma sociedade de clãs. Pertencer a um clã significa existir. Significa proteção, identidade, alimento e futuro. Sem ele, o indivíduo simplesmente desaparece. É nesse ponto que o casamento deixa de ser apenas amor ou escolha pessoal. Ele se torna um contrato social, uma aliança entre famílias, um elo que garante estabilidade em um território onde o Estado, muitas vezes, nunca chegou. Quando um homem se casa, não é apenas ele que assume responsabilidades. Todo o clã se compromete. E quando esse homem morre, algo fundamental acontece. O vínculo não pode ser quebrado. O que você está prestes a ouvir desafia a lógica moderna, mas faz todo sentido dentro dessa realidade. Em muitas regiões da Somália, quando um homem morre, sua esposa não fica sozinha. Ela passa de forma quase automática a ser destinada ao irmão do falecido. Não como punição, não como escândalo, mas como continuidade. Essa prática ancestral não nasce da crueldade, mas do medo. Medo da fome, medo do abandono, medo de uma mulher e seus filhos ficarem sem proteção, em um ambiente onde estar só é uma sentença. Para o olhar ocidental, isso soa como opressão absoluta. Para muitas comunidades somalis, é sobrevivência pura. E é impossível compreender essa tradição sem entender o papel da mulher nesse território. Desde cedo, as mulheres aprendem que carregam a honra da família. Elas são o eixo invisível da sociedade. Enquanto os homens muitas vezes migram, lutam ou desaparecem em conflitos, são elas que sustentam o cotidiano. Elas vendem nos mercados, cuidam dos filhos, mantêm a fé e preservam os costumes. O silêncio delas não é fraqueza, é resistência. Mas o deserto ensina uma lição dura. Quem não se adapta, não sobrevive. E a cultura somali é o resultado direto de séculos enfrentando a escassez, a seca e a instabilidade. Ao longe, surgem as primeiras cidades costeiras. O azul do Índico contrasta com o bege da terra. Ali, entre ruínas e construções improvisadas,
pulsa um país tentando se reconstruir. E é para uma dessas cidades que nossa jornada segue. Na próxima parte, vamos entrar em Mogadíscio, a antiga Pérola do Índico, e entender como guerra, religião e tradição moldaram a vida moderna da Somália. E por que esse costume da viúva ainda persiste, mesmo em meio às mudanças do século XXI. Ao se aproximar de Mogadíscio, o primeiro contraste é impossível de ignorar. O Oceano Índico se espalha em tons de azul profundo, calmo, quase hipnótico. Mas logo atrás da linha da praia, a cidade revela suas cicatrizes. Prédios marcados por balas, fachadas destruídas, ruas irregulares. Mogadíscio é uma cidade que foi quebrada muitas vezes e reconstruída ainda mais. Pouca gente sabe que nos anos 1960 e 1970, Mogadíscio era considerada uma das capitais mais modernas da África Oriental. Cinemas, teatros, cafés à beira-mar e uma vida cultural vibrante faziam parte do cotidiano. Era comum ouvir música somali ecoando pelas ruas, misturada ao cheiro de café forte e especiarias. Então veio o colapso. Quando o Estado somali ruiu, não foi apenas um governo que caiu, foi a noção de ordem. A guerra civil transformou bairros inteiros em campos de batalha, separou famílias, destruiu gerações de sonhos. Para quem ficou, sobreviver virou um ato diário de coragem. E em meio ao caos, algo permaneceu intacto: a fé. O Islã sunita se tornou ainda mais central na vida das pessoas. Em uma sociedade onde instituições desapareceram, a religião passou a oferecer regras, sentido e conforto. O chamado para a oração ecoa 5 vezes ao dia, lembrando que, apesar da instabilidade, existe algo maior, algo permanente. Mas é aqui que muitos se confundem. Nem tudo o que acontece na Somália vem exclusivamente da religião. Muitas práticas sociais, como o casamento da viúva com o irmão do falecido, são anteriores ao Islã. Elas pertencem à tradição tribal, adaptada ao longo do tempo às normas religiosas. Quando um homem morre em Mogadíscio ou em vilarejos do interior, a pergunta não é "e agora?". A pergunta é: quem assume? Porque filhos precisam comer, a viúva precisa de proteção e o clã precisa manter sua coesão. Em muitos casos, o irmão mais velho do falecido se torna o novo marido. Não há cerimônia elaborada, não há romance, há continuidade. Para a mulher, recusar pode significar perder tudo: casa, filhos, status e até segurança. O que você está prestes a perceber é que, mesmo dentro desse sistema rígido, existem nuances. Algumas mulheres aceitam por necessidade, outras por pressão, e há aquelas que, silenciosamente, tentam negociar seus próprios limites dentro da tradição. Nas ruas de Mogadíscio, mulheres caminham apressadas, cobertas por véus coloridos, carregando sacolas, crianças, responsabilidades. Elas são a espinha dorsal da cidade. Nos mercados, são elas que controlam o comércio informal. Nos lares, são elas que mantêm a família unida, quando tudo ao redor parece ruir. Pouca gente sabe que muitas mulheres somalis se tornam chefes de família ainda jovens, seja pela morte do marido, seja pela guerra. E é nesse momento que a tradição do novo casamento surge como uma solução social, ainda que controversa. Enquanto isso, uma nova geração cresce entre ruínas e celulares. Jovens que acessam o mundo pela internet, que veem outras realidades e começam a questionar costumes antigos. Mas questionar, aqui, é perigoso. A tradição não é apenas cultural, ela é uma estrutura de sobrevivência.
Mogadíscio vive esse conflito todos os dias, entre o passado que protege e o futuro que chama. À noite, quando o sol se põe sobre o Índico, a cidade desacelera. Famílias se reúnem, histórias são contadas. A oralidade mantém viva a memória de um povo que se recusa a desaparecer. E é fora das cidades, longe das câmeras, que essa tradição se mostra ainda mais presente. Na próxima parte, vamos deixar Mogadíscio e seguir para o interior da Somália, onde o clã vale mais do que qualquer documento, e onde o destino de uma viúva é decidido não por ela, mas pelo coletivo. Longe do litoral e das poucas áreas urbanas, a Somália revela sua forma mais antiga de existir. Aqui, não há prédios altos, nem ruas asfaltadas. Há vilarejos espalhados pelo deserto, feitos de barro, madeira e resistência. O vento carrega areia, histórias e regras que não estão escritas em nenhum papel, mas são seguidas com rigor absoluto. No interior somali, o clã é tudo. Mais do que sobrenome, mais do que nacionalidade. Ele define quem você é, com quem pode se casar, quem o protege e quem o julga. Desde a infância, cada pessoa aprende sua linhagem, como quem aprende a própria respiração. Pouca gente sabe que, tradicionalmente, a justiça nesses lugares não vem de tribunais, mas de conselhos de anciãos. Homens mais velhos se reúnem, discutem conflitos, decidem destinos. E quando um homem morre, é esse conselho que avalia o futuro da viúva. Não se trata de perguntar o que ela deseja. Trata-se de decidir o que é melhor para todos. O casamento da viúva com o irmão do falecido surge nesse contexto como uma solução lógica. Os filhos continuam pertencendo ao mesmo clã. A herança não se dispersa. A mulher permanece protegida. O sistema se mantém estável. Mas estabilidade aqui tem um custo alto. Para muitas mulheres, o luto não é respeitado como um tempo de cura. Ele é curto, silencioso e funcional. A vida precisa seguir. O clã não pode esperar. Em alguns casos, a mulher sequer deixa a casa do marido. O casamento novo acontece dentro da mesma estrutura, às vezes com o mesmo quarto, os mesmos objetos, a mesma rotina, apenas com um homem diferente ocupando o espaço. O que você está prestes a perceber é que, embora essa prática seja comum, ela não é vivida da mesma forma por todas. Algumas mulheres relatam sentir segurança, outras falam em resignação, e há aquelas que vivem um sofrimento profundo, invisível aos olhos externos. Desde pequenas, meninas somalis aprendem que o casamento não é um sonho romântico, é um dever social. A ideia de escolha individual é algo recente, urbano, distante da realidade rural. Aqui, sobreviver sempre veio antes de escolher. Mas mesmo nesse ambiente rígido, pequenas mudanças começam a surgir. Com o acesso limitado, porém crescente, à educação e à comunicação, algumas mulheres começam a questionar silenciosamente. Elas conversam entre si, trocam experiências, constroem redes de apoio informais. Não é uma revolução aberta, é um movimento lento, quase imperceptível. O deserto ensina paciência. Os homens, por sua vez, também são prisioneiros desse sistema. O irmão que assume a viúva raramente escolhe. Ele herda responsabilidades, mais filhos, mais bocas para alimentar, mais obrigações sociais. Recusar é visto como desonra. Aceitar é cumprir o papel esperado. Nesse ponto, a tradição deixa de ser apenas opressão feminina e se revela como uma engrenagem coletiva. Todos estão presos a ela. À noite, ao redor do fogo,
histórias são contadas. Histórias de antepassados, de grandes secas, de guerras tribais e de sobrevivência. A oralidade mantém viva a identidade somali. Cada narrativa reforça valores, regras e expectativas. E entre essas histórias, sempre há mulheres que desapareceram de si mesmas para que o clã continuasse existindo. Mas a Somália não é apenas deserto e tradição antiga. Há uma diáspora espalhada pelo mundo, enviando dinheiro, ideias e novas perspectivas. Esse fluxo começa, lentamente, a transformar mentalidades. Na próxima parte, vamos entender como a diáspora somali, a economia informal e o contato com o mundo exterior estão pressionando costumes antigos, e até que ponto a tradição do casamento da viúva pode sobreviver ao século XXI. Existe uma Somália que não aparece no mapa físico, mas sustenta o país inteiro. Ela vive fora das fronteiras. Milhões de somalis estão espalhados pelo mundo, formando uma das diásporas mais conectadas e influentes da África. De Londres a Minneapolis, passando por países do Oriente Médio e da Europa, essa população distante nunca deixou de olhar para casa. Pouca gente sabe que boa parte da economia somali depende do dinheiro enviado do exterior. As remessas sustentam famílias inteiras, financiam pequenos negócios e, em muitos casos, substituem o papel do Estado. Um celular simples, uma conexão frágil de internet e um aplicativo de transferência são suficientes para manter laços vivos entre continentes. Esse dinheiro não leva apenas sustento, leva ideias. Jovens que cresceram fora da Somália retornam, visitam ou conversam diariamente com parentes que nunca saíram do país. Eles falam sobre outros modelos de vida, outras formas de casamento, outras possibilidades para as mulheres. Essas conversas acontecem em voz baixa, longe dos anciãos, longe dos olhares atentos do clã. É uma mudança silenciosa, mas poderosa. Nas cidades, especialmente em Mogadíscio, algumas mulheres começam a recusar o casamento automático após a morte do marido. Não é algo público, não é celebrado, mas acontece. Em certos casos, a família aceita, principalmente quando há apoio financeiro vindo do exterior. O dinheiro aqui compra algo raro, autonomia. Mas essa autonomia tem limites claros. No interior, onde a diáspora chega mais devagar, a tradição permanece quase intacta. O casamento da viúva continua sendo visto como obrigação moral. A ideia de uma mulher sozinha ainda é sinônimo de vulnerabilidade extrema. O que você está prestes a perceber é que a Somália vive em dois tempos ao mesmo tempo. Um país preso ao passado e puxado pelo futuro. Um lugar onde o celular mais moderno pode estar nas mãos de alguém que segue regras sociais de séculos atrás. A juventude sente esse conflito com intensidade. Muitos jovens respeitam os anciãos, mas não compreendem mais totalmente suas decisões. Eles questionam, silenciam, adaptam. Alguns vão embora, outros ficam e tentam mudar por dentro. As mulheres, novamente, estão no centro dessa transformação. Em mercados urbanos, universidades improvisadas e pequenos negócios, elas conquistam espaços que antes não existiam. A educação feminina, embora ainda limitada, cresce lentamente. E cada mulher que estuda representa uma rachadura na estrutura tradicional. Ainda assim, o peso cultural é enorme. Questionar costumes pode significar perder a família, o clã, a identidade. A escolha entre liberdade e pertencimento é uma das mais dolorosas da vida somali. Ao mesmo tempo, a religião continua sendo um pilar.
Muitos líderes religiosos defendem interpretações mais flexíveis, lembrando que o Islã não obriga uma viúva a se casar com o cunhado. Mas a tradição tribal fala mais alto em muitas regiões. Essa tensão entre fé, cultura e modernidade define a Somália contemporânea. E enquanto o mundo observa de longe, classificando o país em manchetes simplistas, milhões de pessoas vivem esse dilema diariamente, longe dos holofotes. Se você gostou dessa viagem, se inscreve no Universo Viajeiro, deixa o like e comenta qual destino você quer ver na próxima jornada.